quero trazer um pouco também do que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ali no evento. Vamos acompanhar. Há um ano nós temos essas grades que cercam o Congresso Nacional, impostas pelas circunstâncias do desagravo e do que nós vivemos no triste 8 de janeiro de 2023. É chegada a hora, em 8 de janeiro de 2024, um ano após esta tragédia democrática do Brasil, abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro. Retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham a compreensão de que esta casa é a casa deles, é a casa do povo. Bom, esse ato do 8 de janeiro também deixou uma lição sobre segurança, né, para as autoridades de Brasília e também para o próprio governo do Distrito Federal. Dávila. É verdade, e isso é uma falha que até agora nós não conhecemos nenhuma atitude para remediar as falhas que ocorreram. Porque as falhas da segurança são tão importantes nessa história quanto os atos de vandalismo. E nós precisamos rever processos, fluxo de informação, responsabilização. Tudo isso tem um papel fundamental. Então, e esse assunto, Evandro, foi praticamente esquecido, não se debate esse assunto. Esse assunto é de fundamental importância, justamente para que outras coisas não ocorram, como foi o que passou no dia 8 de janeiro do ano passado. Então, eu entendo que tem um debate importantíssimo sobre as questões de segurança, que ainda é tratado com um tema sensível ou que foi varrido para debaixo do tapete, que não pode, porque o que nós estamos falando aqui, quais são as duas coisas principais, é aumentar a responsabilização do cidadão e aumentar a transparência. E nesse quesito de aumentar a transparência, nós estamos pecando desde o 8 de janeiro de 2023. O Fábio Piperno, o presidente do Senado, ele propõe a retirada das grades ali ao redor, né, da Praça dos Três Poderes, como um ato simbólico até de dizer, olha, essa casa é segura novamente para que qualquer pessoa a acesse. Mas de que forma que mudanças nos protocolos de segurança devam ser feitos para que outros episódios não possam acontecer novamente do mesmo jeito que a gente viu ali em 8 de janeiro de 2023? Veja, Evandro, primeiro que realmente em algum momento essas grades têm que sair, porque esse foi até aqui, de um ano para cá, digamos, um período de exceção. Então, por conta de todo o temor instaurado naquele momento, ok, isso de alguma forma se justificou, mas não pode ficar, essas grades não podem permanecerem ad eterno aí, porque isso também seria passar recibo de uma situação de fragilidade do poder constituído. Ou seja, estamos com medo de que surjam novas turbas, golpistas, violentas, enfim, pessoas que possam cometer atentados. E aí, como a gente desconfia da capacidade do poder público de nos oferecer segurança, então nós vamos manter isso aqui. Não, esse tipo de blindagem ele é injustificável. Agora, é também necessário, até para que se inibam fatos aí parecidos com o que ocorreram aí um ano e pouco atrás, que se busquem não só os culpados, mas também as justificativas para a gente entender o porquê da manutenção daquelas turbas lá em frente aos quartéis. Por exemplo, em vários momentos, enfim, destacamentos do Distrito Federal mesmo tentaram entrar naqueles acampamentos, até para tirar aquelas pessoas de lá. Elas ocupavam lá uma área de segurança nacional e foram impedidas, também por militares. Esses estão devendo melhores respostas. Por que, por exemplo, no dia 8 de janeiro, essas mesmas forças de segurança não puderam entrar nos acampamentos? Inclusive, um dos generais responsáveis, até com cargo de ministro, né, enfim, o general Dutra, argumentava que, caso alguém entrasse lá, ocorreria um banho de sangue. Por quê? Os acampados, por acaso, estavam armados também? Então, esse é um outro fato que tem que ser, sabe, melhor esclarecido à nação. Então, até hoje, perduram muitas dúvidas sobre tudo o que aconteceu naqueles acampamentos durante 70 dias e o que ocorreu no 8 de janeiro.
Pacheco também falou sobre polarização aqui no Brasil. Vamos ver. O Brasil precisa de algo muito importante, de união, presidente Lula, de manifestações de união, de manifestações de pacificação. Só assim nós vamos vencer a polarização que nos divide, que nos enfraquece enquanto nação. Invocamos nesse sentido, portanto, um compromisso geral e mútuo de superação dessa fase de divisão que atormenta o Brasil. Ô Gani, as autoridades como um todo ainda falham quando o assunto é união, a tentativa de tirar essa divisão que se formou ao longo de anos aqui no Brasil e que agora faz justamente com que o contraditório não possa ser trazido à tona sem algum tipo de conflito. Exatamente, porque o fato de ocorrer polarização não necessariamente é ruim. Quando a gente fala em polarização, a gente está falando de uma divergência de ideias e que até pouco tempo no Brasil ela não ocorria, talvez porque havia ali uma hegemonia cultural da esquerda, então o debate ele era travado dentro da própria esquerda. Eu lembro de uma frase do presidente Lula, acho que na campanha de 2006, se eu não me engano, que ele fala assim, atingimos o pleno da democracia, onde só tem candidatos de esquerda. Não, na verdade, uma democracia pujante, né? Ela tem que ter o contraditório. Então, não necessariamente a polarização ela é ruim do jeito que se coloca. O que eu acredito que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteja dizendo é uma polarização onde você tem ali duas vertentes ideológicas, uma esquerda e a outra direita, mas que não há possibilidade de se estabelecer pontos comuns, pontos de diálogo e pontos de consenso. Então, nesse sentido, aí sim, a polarização, estritamente nesse sentido, ela seria ruim, Evandro. Agora, o debate de ideias numa sociedade, ele é altamente bem-vindo. Eu quero trazer mais um trecho em que o presidente do Senado disse que aceitar a vitória de um candidato adversário é dever cívico e que isso não quer dizer que não é possível discordar de políticas de um governo e lembra que a oposição faz parte da democracia. Vamos ver. Isso não quer dizer que não possamos nos manifestar a discordância, eventual desagrado em relação às políticas de um governo. A oposição, aliás, faz parte da democracia. A oposição mantém viva a democracia. E ele disse também que a graça da democracia, né, Dávila, é justamente a possibilidade de alternância de poder. Exatamente. Então tem duas coisas nessa fala que me chamam a atenção. A primeira é o seguinte: existir situação e posição não é polarização. Isso é, aliás, isto é a polarização saudável de uma democracia, porque a oposição existe justamente para fiscalizar, cobrar e fazer com que o governo ande na linha. Esse é o papel da oposição. A oposição não está lá para adular o governo, para paparicar o governo, né? Então esse é o ponto da oposição. Agora, o Alan Gani trouxe um ponto importante. O caminho da concórdia e da discórdia tem que ter um ponto de referência que nos pode passar aquela fronteira, porque aí vai para um lado muito ruim. E parte desta polarização continua a existir no Brasil, sim. Parte disso é a ausência das pessoas. Óbvio que tem uma questão de agenda, mas não é possível que tenha uma questão de agenda para quase todo mundo. Não tem lá, né, pessoas importantes como os governadores. Por quê? Porque eles não querem se ver arrastados justamente para uma cerimônia que poderia criar enorme constrangimento político para ele e para os seus seguidores. Então, este é o ponto importante. Então, significa que o presidente da República tem que fazer um esforço ainda muito maior para reconciliar a nação, e isso parte do presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República tem de estar acima dessa polarização, dessa disputa entre oposição e situação, justamente por ser presidente de todos os brasileiros quando termina a eleição e não só presidente de uma parcela dos brasileiros. Então, agora, por que esse ato é tão difícil? E aí vem uma questão política importante. Eu digo que o perfil de liderança que nós mais precisamos no momento são o que eu chamo de construtores de pontes, construtores de entendimento. Mas por que isso é tão difícil? Porque
o primeiro gesto que se faz para o outro lado, os seguidores dele vão falar que ele é um traidor da causa. Oh, você está nos abandonando. Você está nos traindo. Você fala a cúpula mais dura dos partidos, a cúpula os partidos. mais dura Veja aliada, só, né? veja um exemplo aqui que todo mundo está cansado de ver, que é a questão simplesmente econômica e fiscal no Brasil. O ministro da Fazenda faz um gesto e o partido do presidente e do próprio ministro cai de pau em cima dele. Então, assim, você tem a força dos seus seguidores que quando você faz um gesto para o outro lado de entendimento, de reconciliação, você começa a apanhar primeiramente dos seus seguidores. E quando esse gesto não tem uma boa dose, não só de sinceridade, insistência e resiliência, o outro lado vê com desconfiança e fala, pô, por que ele está fazendo esse... Por que ele está estendendo a mão? Ele quer estender a mão para me levar para o buraco ou quer mais estender a mão para reconstruir o diálogo? Então, é uma questão que exige tempo, feridas demoram para cicatrizar, mas é fundamental que isso faça. E aí eu quero usar um exemplo dos Estados Unidos, que é muito interessante. O presidente Obama, quando fazia ali os seus grandes jantares, convidou todos os outros presidentes vivos americanos e todos participaram. Porque entendiam que o Obama era um conciliador, que era uma pessoa que estava tentando... Inclusive o George Bush foi ao evento, né? E por que quando o Trump faz, ninguém vai? Porque isso não vê no sujeito o construtor de pontes. Então é importante a atitude, o exemplo do chefe de Estado. E nesse sentido... o presidente da República precisa melhorar muito para começar a ser esse construtor de pontes. 5h50 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Já espero vocês, hein? Nas outras plataformas, seguimos. Fábio Piperno, gostaria de te ouvir também sobre essa possível construção de pontes ou dessa união que foi pregada ali por Rodrigo Pacheco em seu discurso. Olha, é claro que é um momento de muita polarização. Eu diria para você que em relação, por exemplo, à proximidade com alguns governadores, eu acho que, enfim, o presidente Lula avançou algumas casas. Ele, por exemplo, tem uma relação bastante cordial com o governador Tarcísio. Já participaram de vários eventos juntos. Inclusive, um mês atrás, o governador Tarcísio esteve em um evento programado aí pelo presidente Lula, em que ele brincou lá que ele saiu com o maior cheque do dia lá, foram 10 bilhões de reais para vários projetos. Agora, é claro também que isso não se aplica a todo mundo, e é importante reconhecer que cada vez que há um encontro entre os dois, e foram alguns durante 2023, principalmente a base que ajudou a eleger o governador Tarcísio, cobra muito. Essas manifestações são muito claras em redes sociais. E veja, quando ele vai lá para pegar um cheque de 10 bilhões de reais, ele está trabalhando por São Paulo. Ele não está indo lá para passear, simplesmente para fazer um afago. É uma forma que o presidente da República, quando de alguma forma libera algum recurso para São Paulo ou para outro estado, também ele não está simplesmente fazendo um favor. Isso é importante para o país, para a governabilidade e até para que se estabeleça um relacionamento. Então, de fato, às vezes, o problema não é nem o político se propor a construir essas pontes. Hoje em dia, com a polarização, principalmente com a instantaneidade das redes sociais, o problema às vezes não é o político, é a base dele. É a base quem cobra. O Davi acabou de citar, por exemplo, os eternos atritos Haddad versus parte do PT, e imagina isso chegando lá, a base mesmo dessa pirâmide eleitoral. Esse eleitor, ele cobra muito, e é esse eleitor quem muitas vezes cobra polarização e radicalização. Exatamente. Quer falar algo, Gani?
Não, perfeito. Muitas vezes se confunde no Brasil que concessões é um sinal de fraqueza, quando muitas vezes a concessão pode ser uma estratégia vencedora de longo prazo. Até porque o diálogo ele é vencedor sempre. Né? Exatamente. Então você, é lógico que... E sem concessão não tem diálogo. É claro que, exatamente, em alguns momentos você precisa, sim, de uma certa dose de agressividade, mas em alguns momentos, não é o tempo inteiro você comprar esse pacote de que o confronto vai dar certo. Aliás, o Arte da Guerra, Evandro, ele diz o seguinte: você só vai para o confronto, para a guerra, como uma última circunstância, quando você esgotou todas as possibilidades, porque isso é muito custoso. Então, concessão, diplomacia, educação, muitas vezes não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de controlar impulsos, é sinal de inteligência emocional e é sinal de força. Não, eu ia dizer o seguinte, só para complementar o que o Piperno falou e o que o Alan Gani está dizendo aqui, se você pegar nesse livro que eu escrevi sobre Por que as Democracias Triunfam, todos os grandes líderes do século XX foram construtores de pontes em momentos delicados. O Churchill foi o primeiro líder conservador a fazer um governo de coalizão com os liberais, com o Partido Trabalhista, né, na Segunda Guerra Mundial. Convidou os trabalhistas para formar o primeiro gabinete. Quando acaba a guerra, De Gaulle é o sujeito que vai reunir a França, de esquerda e direita, em torno da reconstrução do país. A Itália tem o De Gasperi, que também vai reconciliar a direita, inclusive ex-fascistas, com comunistas e democratas cristãos para reconstruir o país. Na Alemanha, o Adenauer é o grande cara que vai reconstruir a Alemanha no período pós-nazista. Ou seja, todos os grandes líderes são construtores de pontes. São aqueles que têm estômago para decepcionar parte dos seus seguidores em nome da nação, em nome da reconciliação da nação. E nós tivemos, evidentemente, o último grande líder que também se tornou um ícone na construção de pontes, que é Nelson Mandela, na África do Sul. Então, isso é que separa o estadista do político que vai cair no esquecimento daqui a algum tempo.